Bom dia, bom dia. O pessoal vai chegando aí para nossa primeira live da série Forward with Data. Pessoal, assim, eu estou muito empolgado, viu, com esse webinar de hoje. Tem um ponto muito positivo aqui, ele não é só mais um webinar, tá? E por que isso? Nós estamos numa forte transformação, tá? Expandindo o nosso portfólio, ampliando o nosso escopo de atuação para conseguir apoiar cada vez mais vocês, nossos clientes ou futuros clientes, a tomar decisões com dados. Então, mais do que simplesmente aqui a gente trazer conteúdo e falar de produto, o que a gente quer, e esse é o grande objetivo da série, né, é mostrar como que a Target está evoluindo para incorporar as novas tecnologias, as novas tendências dentro do software, seguir fazendo, né, seguir sendo líder no que ela se propõe a fazer, como ela foi nos últimos anos, desde a sua fundação. E até para quem não sabe, tá? Forward with data, né? Se a gente fosse traduzir, né, seria mais ou menos algo como adiante, né, ou para frente com dados. Então, essa série, o nome dessa série não é por acaso. É exatamente o que eu comentei. Como que a gente está indo adiante, como que a gente está indo para frente, como a gente está se posicionando no futuro, na vanguarda da tecnologia, mantendo a raiz do nosso propósito, que é trabalhar com dados, é trabalhar com informação e ajudar você no seu negócio a tomar melhores decisões. A história que eu quero contar para vocês, pessoal, é mais ou menos a seguinte: quantos desafios a empresa de vocês está vencendo efetivamente usando dados? O cenário que a gente enxerga nas empresas, pessoal, é que a gente tem muita leitura de indicadores, que é um processo de business intelligence tradicional, mas a gente precisa agora passar para uma nova era, que é a era do decision intelligence, da inteligência de decisão. O que isso significa? Que não basta mais ter dados, não basta mais ter indicadores, ter dashboards. O que efetivamente muda o jogo é que decisão, que ação eu tomo com base naquele indicador. Alguns exemplos. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem no Target, no Excel, numa outra solução, às vezes direto pelo RP, um relatório que diz quanto cada vendedor vendeu, o que vendeu. Mas você tem, por exemplo, você é informado quando um cliente começa a comprar menos do que o volume histórico dele? Eu tenho certeza que tem algum tipo de fluxo de caixa no seu negócio. Mas você é notificado quando um cliente apresenta deterioração no comportamento de pagamento? Ele sempre pagava à vista, às vezes até com um dia de antecedência, começou a atrasar um dia, atrasar dois, atrasar três, então agora o cara tá aí já no grupo dos inadimplentes sem nos pagar faz um mês. Esse tipo de informação, pessoal, muitas vezes ele é negligenciado nas empresas. De maneira que o cenário que nós temos é mais ou menos o seguinte: eu tenho batido bastante nessa tecla que eu chamo da ilusão do controle. A gente tem dashboard, a gente tem relatório, a gente tem RP, CRM, BI, uma série de sistemas gerando dashboard, gerando dados, gerando indicadores. A questão é, pouquíssimos desses relatórios, pouquíssimos desses indicadores são efetivamente usados para se tomar uma decisão. O comportamento que a gente identifica é que muitos deles são utilizados para quê? Para reportar o que aconteceu, para olhar no retrovisor. Como nós fechamos as vendas do dia? Qual foi a minha taxa de OTIF na semana passada? Quanto está minha devolução hoje? Quanto eu tenho a pagar? Descritivo. Está dizendo qual que é o cenário atual, o que é muito importante. Né? Você vai fazer um check-up médico, você vai falar, tirar um exame de sangue que vai te mostrar seu estado atual. Glicose, colesterol, triglicerídeos, etc. Isso vai ser o ponto de partida para você tomar uma decisão.
Mas você simplesmente olhar lá e falar, olha, você deveria estar com a glicose até 90 e está 98, não está te dizendo exatamente o que você tem que fazer a partir dessa informação. Da mesma forma, se você simplesmente olha de forma nua e crua que você tem lá R$ 100.000 para pagar amanhã, não está exatamente dizendo o que você deveria fazer. Qual que é o problema que efetivamente nós identificamos nas empresas? Rodando o Brasil de norte a sul, conversando com clientes, com os prospects, qual que é o cenário que a gente identifica? Diferente de quando a gente começou a nossa história, lá nos idos de 2009, 2010, isso falando do Brasil, em que era muito comum você encontrar empresas que não tinham nada de BI, não tinham sequer um Excel. Então era aquela coisa do sentido, cara, enquanto tá pagando os funcionários, está pagando as contas, os sócios estão fazendo a retirada, tá tudo certo, vamos adiante. Era mais ou menos isso. Hoje é muito difícil você encontrar alguém que uma empresa que não tem que seja, cara, um Excel, uma planilha, um caderninho, uma caneta lá anotando, cara, quanto entrou, quanto saiu, o que vendeu, não o business intelligence quanto ferramenta, mas o business intelligence quanto conceito. Análise de dados enquanto conceito. É muito difícil encontrar uma empresa que não faça. Perdão, que esteja tocando o barco sem se orientar por dados. A questão é, dados então não faltam. É muito difícil encontrar uma empresa que não esteja se orientando por dados. Onde que está o problema? Falta a clareza. Você vai lá e o cliente extremamente orgulhoso mostra lá, cara, dezenas, centenas de dashboards que ele construiu. Ah, o painel da diretoria que entra aqui é a visão 360, você clica aqui, explode para o comercial, você vê o que tem no comercial, etc e tal. Tudo isso é muito importante, tá, gente? Não estou dizendo que isso não é importante. De novo, a visão 360 ou raio-x é o ponto de partida para tudo. Mas quando você faz a pergunta, fala, cara, legal, mas agora me diz uma coisa. Qual foi a última decisão que você tomou usando dados? Qual foi o último fornecedor em que você encerrou o relacionamento, que você analisou todos os dados do histórico de relacionamento com ele e não estava fazendo sentido? Ou qual foi a última ação comercial drivada por dados? E aí a gente vê um grande silêncio quando a gente faz essa pergunta. O que acontece, pessoal, na prática é o seguinte: a gente tem a falsa ilusão que a gente toma a decisão, mas a gente reage. Eu vou pegar de novo o exemplo aqui dos clientes reduzindo o volume de compra. Você acha que você está decidindo quando você pega um cliente, vai lá, o seu comercial vai e faz uma ação, uma campanha, para reativar clientes inativos, clientes dormentes. Puxa, ó, tem cliente que não compra a gente há tanto tempo, não, vamos fazer uma campanha, uma ação assim, assado e tal, para esse cara ativar. Só que repara, é uma ação corretiva. O problema ele já se instaurou. O cliente já deixou de comprar de você. Se ele comprava para você, cara, X mil reais por mês, ele já está há 2, 3, 5 meses sem comprar. Você já teve aquela perda de receita. O que você está fazendo agora é uma ação corretiva e dói no bolso. Aqueles 5 meses, 3 meses, vezes X que o cara deixou de comprar, foi faturamento que você deixou de receber. A gente acha que a gente decide, a gente reage na prática. E aqui eu vou fazer uma continha rápida. Muitos aqui de vocês são distribuidores, são atacadistas, vão se identificar com esse cenário. Imagina que você tenha aproximadamente 50 vendedores, uma base pequena, né? Tem distribuidora rodando com 600, 10 mil SKUs, 10 mil produtos, 2 mil clientes. Opa, perdão. Só aqui, pessoal, nós já temos 1 bilhão de combinações
para você analisar coisas como esse cliente está performando como nesse produto com esse vendedor. Ah, Guilherme, mas espera aí. Não é 1 bilhão de combinações, porque o meu RCA ele é carteirizado, então não tem todo o RCA sendo toda a minha carteira, e não vende todos os produtos. Então esquece a primeira coluna, olha só esses dois. Você tem 2.000 clientes que podem comprar 10.000 SKUs. Já são 20 milhões de combinações aqui, para você analisar coisas como como esse produto está performando nesse cliente. 20 milhões de combinações. É impossível acompanhar 20 milhões de combinações. O que acontece na prática? Você não acompanha. Você não tem hoje uma inteligência que permite apurar esses 20 milhões de combinações. Você tem lá, cliente comprou o quê? Por período, vendedor. Certamente você tem essa informação ou você consegue essa informação muito fácil. Mas esse cruzamento dessas 20 milhões e jogar isso no período histórico para tirar a conclusão, de novo, que cliente está deixando de comprar o quê, baseado no comportamento histórico dele na cesta histórica, a gente não tem. O que acontece? A gente vai olhar o todo. Estou crescendo? Estou crescendo. Estou atingindo meta? Estou atingindo meta. Pô, então tá beleza. Ah, nessa equipe aqui, desse gerente, desse supervisor, não atingimos meta. Cara, vem cá, vamos conversar o que está acontecendo. Eu fico sempre preso ao macro. Isso, gente, é normal. Por que isso é normal? Porque é um conjunto humanamente impossível para se analisar. E o curioso, pessoal, é a arquitetura de BI que as empresas vão colocando em prática se tornando cada vez mais complexa. Cada vez mais sistemas, cada vez mais integrações, aplicativos construídos ali em Python, etc. para cá, mas sem o ganho real em decisão. E tem uma coisa que está muito clara, e eu imagino aqui que muitos de vocês devem estar minimamente acompanhando esse movimento que está acontecendo com a IA. E assim, gente, tentando ser simplista sem ser simplório. O que está acontecendo com a IA, gente, é muito simples no seguinte sentido. É uma tecnologia que veio quebrar e muito a barreira de entrada na construção de software, de construção de tecnologia. Essencialmente, pessoal, se antes você precisava para desenvolver tecnologia, aplicar tecnologia, cara, de um baita time técnico, de uma baita expertise, isso agora se tornou facilitado. É óbvio, aplicações mais complexas, cenários mais complexos, você ainda necessita desse tipo de expertise. Mas cenários mais simples, não. De maneira que o que muda o jogo daqui em diante, gente, não é quem tem dados, quem tem BI, quem tem isso ou aquilo como sistema. Por quê? Porque todo mundo tem. E a partir do momento que todo mundo tem ou todo mundo pode ter, isso deixa de ser diferencial, isso deixa de ser vantagem competitiva. O mesmo chat GPT que você está utilizando, seu concorrente também está utilizando. Se você já trabalha com dados, já trabalha com BI, outras empresas também estão trabalhando com BI. O que vai de fato mudar o jogo é o que você faz com isso. Legal que você tem BI, legal que você tem dados, legal que você tem IA, mas como que você está orquestrando tudo isso para de fato tomar decisão no seu negócio, para de fato utilizar isso para pautar as suas ações? Que é essencialmente isso que as gigantes fazem muito bem. O Mercado Livre consegue aqui em São Paulo fazer entregas de um dia para o outro, às vezes no mesmo dia, com uma baita eficiência logística que só é possível não por simples fato de eles terem dados, mas porque eles sabem orquestrar isso para saber que produto precisa estar em que lugar para permitir um tempo de entrega tão curto. Onde eu tenho que ter os meus CDs,
onde que eu tenho que ter minhas dark stores, onde, cara, eu tenho que ter meus pontos de coleta, de entrega, quais são os produtos que vão mais sair. E quando eu uso todo esse conjunto de dados para daí tomar decisões e, por exemplo, estruturar toda a minha logística a partir disso, aí que eu tenho uma vantagem competitiva. Enquanto isso, o concorrente está lá sofrendo com a ruptura. Ah, o cliente queria um produto e não tem. BI, governança, fundação de dados, que é toda a parte de você unir seus sistemas de dados, colocar uma camada semântica. De certa forma, gente, hoje é o básico. Que a gente precisa, isso hoje não está bem estruturado, a gente tem que correr para entregar. Onde a gente começa a mudar o jogo é com a chegada forte de IA para dar um boost, para tornar ainda mais forte as plataformas de BI. Então, primeiro passo para isso, governança e Data Foundation. Guilherme, o que é Data Foundation? É um trabalho que, se você é cliente target, você pode ficar tranquilo que você já faz. Enquanto muitas empresas continuam conectando uma ferramenta de visualização de dados direto na planilha, direto no ERP, e sofrendo com governança, com performance, com uma série de outros problemas, além de ter sempre muito retrabalho na hora de reutilizar a informação, clientes target, como muitos aqui sabem, a gente vai ter o cuidado de integrar todas as fontes de dados em um único banco de dados em memory, aplicar a camada semântica, modelar esses dados e deixar isso disponível na ponta, para que sempre que você quiser ir lá puxar informações, por exemplo, de contas a receber, não precise toda vez ir lá buscar essa informação novamente, ela já está lá, validada, acessível com a camada semântica que o usuário final entende. E tudo isso governado com quem pode fazer o quê e quem pode ver o quê. Outro ponto importante, não adianta, tá? Então, isso aqui é um outro ponto, uma outra mudança de paradigma. Talvez vocês não tenham percebido, alguns aqui até talvez já tenham percebido, que essencialmente todo o nosso sistema educacional, né, seja ensino básico, ensino superior, ele é estruturado para formar bons técnicos, bons executores. O objetivo nosso na escola, na universidade, é fazer provas e a gente tem que perseguir o 10 dessas provas. Não tem espaço para errar, tem espaço para criar, tem resposta certa e resposta errada. Durante muito tempo, nosso sistema de educação robotizou o ser humano. Trabalhar e agir como um robô. Eu tenho que executar determinado algoritmo e só tem uma resposta final. E acontece com a IA? Cara, chegou um robô muito mais poderoso, com muito mais capacidade de processamento do que nós. De maneira que tudo aquilo que é algoritmo já é ou vai ser mais bem feito por uma IA. A partir do momento que uma IA vai ser melhor do que eu em analisar dados, o que sobra para o humano? O que sobra para a inteligência humana? E aí que está a grande mudança de paradigma. Nós vamos precisar reaprender a ser criativos. Quem aqui tem filhos pequenos, tem sobrinhos, primos, né? Ou pelo menos tem contato com uma criança pequena, vai reparar e vai se lembrar que crianças são naturalmente muito criativas. Você dá uma bolinha de isopor e um lápis, ela vai ver um dragão e um dinossauro batalhando a partir de uma bolinha de isopor e de uma caneta. O ser humano é naturalmente criativo. O que acontece é que, com o tempo, nós somos doutrinados a deixar essa criatividade de lado para a técnica. Pensar menos e executar mais. Agora que nós temos quem execute melhor do que nós, voltamos à etapa.
Perdão, onde nós vamos precisar resgatar essa criatividade e definir o que que a gente faz com essa técnica, a gente faz com esse resultado. E eu estou contando tudo isso para dizer o seguinte: capacitar pessoas, gente, que sempre foi muito importante, vai ser cada vez mais. Você não capacitar, alfabetizar a seu time nessas novas tecnologias, no que está por vir, você não vai ter quem opere esse sistema e você vai travar por falta de capacidade interna. Você vai ter tecnologia de ponta, tecnologia que o governo dos Estados Unidos utiliza, mas você não vai conseguir escalar. Aqui, só para balizar um pouquinho para aqueles que estão nos assistindo e não são nossos clientes, como eu falei, com a Target você tem toda a parte de Data Foundation, nós fazemos isso, é sempre parte do nosso entregável. E aí sim, isso se conecta à nossa ferramenta de DataVis, que vai ser acessível, a partir de diferentes plataformas ou, enfim, diferentes interfaces. E o que eu gostaria de mostrar para vocês agora, pessoal, um pouquinho, voltando lá para a questão do tema da inteligência de decisão, de olhar e falar, Guilherme, legal, entendi que, cara, preciso correr, se eu ainda não tenho a parte descritiva, a parte de BI bem feita, eu tenho que correr, porque isso já virou pendência. Cara, e não é mais, né? Poxa, para me manter competitivo, manter relevante, não é mais só sobre quem tem dados, mas o que que você faz com os dados. Maravilha. Como que a Target me ajuda? Então, pessoal, e é isso que a gente quer demonstrar com a série Forward with Data, nós estamos mudando empresa, portfólio, a marca, para expandir do Business Intelligence para o Decision Intelligence. Inteligência que de fato apoia na tomada de decisão. E eu gostaria de mostrar para muitos aqui em primeira mão o que, que nós já estamos fazendo de tecnologia que nos permite apoiar de forma mais direta na tomada de decisão. Quero mostrar para vocês aqui, então, os nossos primeiros agentes de IA. Os agentes de IA que nós envolvemos, e aí, até fazendo uma explicação, são diferentes formas de aplicar IA. A gente poderia usar IA para construir dashboards, nós poderíamos usar IA para, enfim, uma série de usos. Qual que é a nossa visão? Nós entendemos que a IA ela tem que entrar dentro desse processo de análise de dados, esse processo de tomada de decisão, para empoderar e deixar ainda mais fácil a tomada de decisão. A gente internamente, assim, né, a frase bonita que a gente diz é o seguinte: a gente precisa reduzir a sobrecarga cognitiva do decisor. Tem vários decisores na sua empresa. O diretor logístico é um decisor. Seu comprador é um decisor. Seu vendedor lá na ponta é um decisor. Ele decide que cliente vai visitar e o que ele vai oferecer. Seu comprador decide o que ele vai comprar. Ele pensa decisor, pensa só diretoria, dono. Gente, pouquíssimas pessoas na sua organização não são decisores. E eu preciso empoderar e facilitar a vida desse cara. Porque já é muita informação e já é muita variável para esse cara analisar. Então, a nossa forma de aplicar IA, isso que vocês vão ver cada vez mais no nosso dia a dia, é IA direto ali na tomada de decisão. Os nossos agentes, eles funcionam, pessoal, como verdadeiros copilotos de gestão. São 6 ao todo: receita e clientes, margem e rentabilidade, performance comercial, estoque e operação, logística e financeira. E cada um deles se desdobra em alguns insights, de maneira que ao total que nós estamos falando de aproximadamente 20 agentes, 20 robozinhos, então, trabalhando como verdadeiros sentinelas. Como assim, Guilherme? Eles sentam ao lado do seu comprador, do seu gerente comercial, e dizem para ele o seguinte: o que você deveria fazer hoje que vai trazer mais impacto no mês, na semana, no dia. Legal, tenho aqui meus 100 dashboards. Quem vendeu o que, para quem, quando, como.
Bacana. Mas hoje, quarta-feira, 6 de maio, 10h30 da manhã, o que que eu devo fazer? Eles navegam nos dados e aí ela vai criando, né, identificando todos os padrões desses dados e te monitorando aqui os desvios. Como, por exemplo, o caso que eu trouxe lá no início, não foi por acaso, de clientes com queda de compra. Quem são os clientes da sua carteira que estão deixando de comprar de você? Cara, a IA aqui identificou 28 clientes. Aqui eu tenho detalhado de todos esses caras. Então, veja aqui, a Padaria Silva, queda de 43% em relação à média histórica, saindo de um faturamento médio que ela tinha comigo de 749 mil para 425. 325 mil reais de faturamento evaporando somente nesse cliente. Guilherme, isso é dado de demonstração. Gente, nós já rodamos isso aqui em bases reais. E esses dados não são tão fictícios assim. Vocês vão observar esse tipo de comportamento na empresa de vocês. E aqui, qual que é o total de receita que está em impacto? 4 milhões de reais mensais. Guilherme, mas isso aí é um cálculo, é um parâmetro. Eu consigo fazer isso é, com BI, temos com Excel. Não. Por que que não? Eu vou pegar aqui um outro exemplo. Clientes próximos de inativar. Tem 37 clientes, 17 milhões de receita em risco, de clientes que estão perto de parar de comprar de você. Você vai identificar aqui que o agente identificou, você vai ver aqui que o agente identificou, dois clientes, de novo a Padaria Silva aqui, 114 dias sem comprar de você, e o Bar Souza, 21 dias sem comprar de você. Ah, um não compra de mim há 4 meses, o outro não compra há 3 semanas. Como é que eles estão no mesmo bolo de clientes deixando de comprar? Aqui entra a diferença de IA para planilhas ou mesmo para BI tradicional. Não são parâmetros, não são regras, não é uma variável que você foi lá e configurou no RP, que o cliente nativo é aquele cara que não compra de mim há 90 dias. E aí ele vai pegar um pool de clientes entre 89 e 70 e vai falar, cara, ó, esses são os clientes perto de nativar. Por quê? Isso não significa muita coisa na prática. Se o seu cliente, se você trabalha num negócio que tem muita sazonalidade, por exemplo, pode ser que o seu perfil de compra do cliente seja anual. Ele faça uma compra com você no ano, 4 compras no ano, de maneira que pode ir lá mostrar que o cara está 6 meses sem comprar de você e isso não significa que ele está perto de inativar. Ah, você é um, já contratou, já comprou, já alugou uma casa pelo Airbnb. Cara, se você alugou um imóvel no Airbnb hoje, mês de maio, você não vai ser considerado inativo se você não comprar em junho. Isso não é periodicidade padrão de viagem. Mas para um cara que seja talvez um executivo, que o trabalho dele seja viajando, poxa, esse cara pode sim cair lá numa lista de inativos. A IA ela consegue identificar para cada uma das empresas, cada um dos produtos e analisar aquelas 20 milhões de combinações que a gente teorizou lá no slide, identificar o padrão de cada uma delas e apontar aqui os desvios. Pensem aí quanto tempo vocês levariam para chegar em algo parecido sem IA. E, de novo, falando daquela questão do tema, né, da inteligência de decisão, né, qual que é a pegada aqui? Mais do que simplesmente informar, percebam, os agentes, todos eles calculam o impacto financeiro no seu negócio, porque, de novo, não é sobre o número. Ah, tem 37 clientes no perfil tal. Ok, e daí? E daí que aqui eu consigo entender, que a IA calculou para mim o impacto financeiro que isso traz no meu negócio. De maneira que ela me ajuda até a priorizar. Guilherme, por onde a gente vai começar? Você escolhe, cara. A milha final da decisão ainda pertence ao humano.
Tem 4 milhões de receita que a gente pode tentar recuperar nesses clientes com queda de compra e 17 milhões em risco nesses que estão perto de inativar. Por onde a gente começa? E aqui também vai te apoiar na predição, no que vai acontecer. Vou mudar aqui para estoque e operação, para vocês observarem uma outra, outro agente que nós temos, que é o de produtos com crescimento acelerado. Produtos que estão crescendo mês contra mês, nos últimos meses, forte. Ó, 56% mês contra mês, 70% mês contra mês, 75%, 72%, 78%, 79%. São poucos produtos, mas uma baita crescente. O que isso significa? Que a curva de demanda lá na ponta mudou. Lembrando, no período da pandemia, a gente viu isso aqui em alguns produtos. Álcool gel, papel higiênico, máscaras. Produtos tinham determinada saída, de repente, mês contra mês, a demanda subindo 100, 200, 300%, 500%. E por mais que a gente não esteja hoje num cenário tão extremo quanto de uma pandemia, pequenas variações regionais acontecem. Quem não lembra até pouco tempo atrás da febre do morango do amor, que impulsionou, levou lá para as alturas o preço do morango. Isso foi agosto do ano passado, tem menos de um ano. Se você não se atenta a isso, você não percebe isso aqui, esses produtos, você não repõe no ritmo que eles estão saindo, eles vão aparecer depois aqui no quadro de ruptura. Então, os agentes, mais do que te informar o que está acontecendo, te dizem o que você tem que fazer de novo para mudar o cenário hoje. Comprador, atenção a esses produtos. O perfil de demanda deles mudou, e se você não levar isso em consideração no seu processo de compras, eles vão faltar. De igual maneira, como a gente viu aqui nos agentes, que clientes eu tenho que agir para recuperar 4 milhões de faturamento? Tenho certeza que supervisores, gerentes comerciais se questionam isso constantemente. Cara, hoje eu tenho que bater tanto da minha meta. O que eu tenho que fazer para bater essa meta? Tem que vender. Ótimo, temos que vender. Por onde? Onde eu vou? Onde eu começo? Que cliente eu toco? O que eu vendo? Outro agente, análise de cesta de compra. Quando eu vendo produto A, que outros produtos eu também vendo? Então aqui a gente tem lá que quando eu vendo tempero 174, eu também vendo o produto 478 em 84% das ocorrências. E quando eu vendo o produto 780, eu também vendo 604 em 77% das ocorrências. Isso aqui, pessoal, é informação para munir o seu vendedor lá na ponta que está se questionando qual que é o melhor produto para ele oferecer combinado. Isso aqui é o insumo, é o dado, tal do dado lá que a gente comentou desde o início, dados para tomada de decisão. Esse é o dado aqui que você tem que para direcionar aquele treinamento que você vai fazer para a equipe comercial de como eles aumentam o cesto de compra. E é muito fácil olhar e falar, olha, vendedor, já no cliente, você tem que entender. Né? Já vi isso muito em varejo acontecendo. Uma vez fizemos um trabalho num grande varejista de moda, mais de 200 lojas pelo Brasil. Eles tinham uma política muito dura assim, para os vendedores. Vendedor que ficasse, cara, 2 meses seguidos, como menos, na menor posição, né, no último lugar assim de vendas da loja, cara, era substituído. Né? E tinha uma série de outras políticas, e uma delas era que, poxa, o cliente entrou na loja, você tem que sair ali, cara, você tem que vender mais de um produto. Eles têm a ideia de, cara, ali você tem a melhor contexto possível
porque você não tem esse tipo de interação, por exemplo, no online, para conseguir garantir a venda. E a ideia é, cara, você tem que maximizar o tempo do cliente na loja e conseguir aumentar o cesto. Gente, concordo, teoricamente faz todo sentido, mas como? O que eu faço? O cliente ele vai entrar procurando sapato. O que eu ofereço junto? Poderia pensar meia. A resposta é lógica, mas de repente você pode, ao analisar os dados, você pode ver o seguinte: o que mais sai junto com o sapato não é meia, é um paletó. Porque o cara que entrou procurando um sapato, está procurando um sapato com evento. Evento esse que esse cara vai ter que se vestir de modo mais formal, de modo social. Ele já tem a calça em casa, ele já tem até a camisa, falta um sapato, meia. Dá para usar, às vezes, algumas já tem em casa, mas que ele não tinha tentado e você lá, vendedor, foi lá e conseguiu mostrar que se ele colocar um paletó por cima, sem ficar excessivamente mais formal, ele fica muito mais elegante. E, cara, e dá uma boa combinação lá, sapato com terno. Aqui, pessoal, é dados para tomar de decisão na veia. E todos esses insights, esses 20 insights, pessoal, podem ser consumidos e direcionados para quem deveria receber essa informação, para quem deveria ter esse insight, sem que sequer eu precise chegar até eles. Como assim? Basta que eu clique aqui no sininho, informe o e-mail, e agora aquele destinatário vai ser notificado sempre que a minha IA identificar uma mudança no perfil, identificar um gatilho, sem que sequer eu acesse a plataforma. Direto pelo e-mail, eu sou notificado, perdão, numa mudança daquele comportamento. Isso é Decision Intelligence. Mais do que simplesmente termos dados, é de fato termos dados para tomada de decisão. E cabe a nós agora, humanos, a milha final que é: eu sei que o produto 478 é o que mais vai ter chance de ser vendido com o 74. Cabe a mim oferecer ou não. Eu sei que esses são os produtos que estão apresentando um forte crescimento na minha base. Cabe a nós, cabe a mim, comprá-los ou não. Sei quem são os clientes, cara, que estão deixando de comprar de mim, sei o quanto eu posso trazer de faturamento se eu conseguir reativá-los. Cabe a mim tomar uma decisão ou não, implementar uma ação, uma iniciativa ou não, para recuperar esses caras. Uma. Aqui eu vou até fazer abrir um parênteses sobre tudo aquilo que a gente está comentando dentro da live, para de novo deixar tudo aqui na mesma página. Sempre foi, né, uma demanda que os nossos clientes trouxeram a possibilidade de fazer envios para o WhatsApp, né? E eu gostaria simplesmente de comentar aqui com vocês que agora isso é possível, tá? Todas as nossas tecnologias, inclusive agora o Target, tudo aquilo que a gente está desenvolvendo, né, de expansão de portfólio, essas notificações, essa chegada da informação à ponta, a gente sempre fez através do e-mail, a gente consegue a partir de agora também fazer via WhatsApp. E a gente sabe, brasileiro trabalha muito em cima do WhatsApp, está no WhatsApp, e você conseguir levar a informação onde a pessoa está é 50% do caminho para que a pessoa use. Ah, olha, tem aqui uma baita de um insight, uma ideia, uma coisa revolucionária. Ah, como é que eu acesso? Ah, você acessa aqui pelo Telegram. Não, você baixa uma VPN, conecta no IP tal. Cara, não está no fluxo de trabalho da pessoa, a chance de ela não incorporar isso é muito alta. Agora, todo mundo está no e-mail. E mais ainda no WhatsApp. Se eu consigo fazer chegar o relatório, a informação, o agente
onde a pessoa está, eu tenho ainda mais chances de ter um sucesso naquela minha iniciativa. E aí, um nome que a gente deu aqui internamente, né, que é o Target Next. Quem é o Target Next? O Target Next, pessoal, é a primeira fase da expansão do Target. O Target que você já conhece, com a distribuição inteligente de relatórios agora expandida, chegando até o WhatsApp, os agentes, a IA conversacional, que eu vou mostrar para vocês agora aqui, vou dar uma palhinha, né? Ela está em beta, com alguns poucos usuários testando, nós dentro de casa fazendo muitos testes, vou dar uma palhinha disso aqui para vocês. O Academy, não sei quantos de vocês aqui acompanharam, mas já fizemos uma live de lançamento. Nós estruturamos um University com cursos que vão para muito além de target. Vocês têm lá SQL, engenharia de prompt, vamos reforçar a nossa base de IA, porque a gente volta naquele ponto de capacitar as pessoas. O Target Next, então, pessoal, é o novo combo, o novo pacotão de soluções que se conectam e se somam ao Target Decision Suite que você já conhece, para que você possa evoluir o Business Intelligence para o Decision Intelligence. E dando uma palhinha da IA conversacional, aqui, estou até operando ela embarcada direto dentro do Target, para quem está acostumado aqui com a interface, um assistente, uma IA muito similar aos chats que vocês já estão acostumados, e muitos aqui vocês já utilizam. A diferença é que aqui você pergunta sobre seus dados. Você faz perguntas como, por exemplo, top 10 produtos por faturamento. E em segundos, a IA navega na minha base. Ó. Qual base, Guilherme? Aqui, por exemplo, ela está conectada ao in-memory, lendo as 89 tabelas que a gente tem lá. Ele se conecta e rapidamente extrai aqui a listagem dos 10 produtos mais vendidos. Interessante é que ele não para por aí, ele vai também fazer uma análise em cima disso. Quem que é o líder, qual que é o ticket médio, onde você tem risco, ó, concentração perigosa, desconexão entre volume e valor, queda abrupta após o terceiro. Então, cara, você tem uma receita muito concentrada ali nos primeiros 3 produtos, sozinhos eles representam quase 60% do seu faturamento. Cara, se não descentralizar isso é um baita risco. Oportunidades que ele enxergue. Então, mais que te trazer informação crua, te traz aqui alguns insights associados. O que eu mais gosto é do seguinte: existem basicamente 2 formas de interagir com esse assistente. Uma que eu chamo de direta, que foi essa que eu acabei de fazer, que era uma informação, eu vou lá e pergunto: top 10 produtos de faturamento. Pá. Só tem uma resposta certa. Mas eu também posso interagir de forma contextual. Como assim contextual? No meu prompt, eu não vou dizer exatamente o que eu quero. Eu vou simplesmente passar o contexto. Por exemplo, terei uma reunião de negociação com o fornecedor Tilibra. Me dê insights para uma boa negociação. Reparem, eu não especifiquei nenhum dado. Eu não pedi dado de faturamento, não pedi dado de compra. Eu simplesmente dei o contexto. O contexto é reunião de negociação com o fornecedor Tilibra. E deixei a IA pensar e buscar para mim quais deveriam ser os insights, os dados para a gente trabalhar.
E repara que ela vai executando aqui em tempo real várias consultas, ela erra no meio do processo, ela mostra ali, ó, e ela depois faz a correção, né? Traz aqui o erro, ó, até traz aqui, ó, vou tentar uma abordagem diferente. Bom, consegui, vou consolidar, deixa eu fazer algumas queries finais. A IA vai em tempo real aqui, pessoal, raciocinando, buscando e compilando as informações até que ela me traz aqui um resumo executivo com esse fornecedor. Contextual, pessoal, que eu não pedi especificamente nenhum dado. Eu quero dado de devolução, eu quero margem por produto. Eu só disse o contexto. E com base no treinamento do modelo, a IA trouxe quais informações ela entende serem válidas. Então, trouxe aqui um resumo executivo, histórico de relacionamento com o fornecedor, quantidade, faturamento, qual é o preço médio nesse produto, quantidade de produtos, e vai te jogando os insights. Cara, você é um cliente de grande volume para a Tilibra. São quase 400 mil unidades que você vendeu em menos de 2 anos. Isso te dá um poder de negociação. Performance, mix de produtos mais vendidos, análise de clientes, quem mais compra, seu alcance, analisa devoluções para ver se tem algum tipo de problema e fala, olha, menos de 1% de taxa de devolução. O principal motivo reportado é o fator comercial de desistência da compra, não de produto. Então, cara, são produtos que têm qualidade, você conseguiu montar uma boa cadeia de distribuição e abastecimento do PDV que funciona para esse tipo de produto. Te sumariza aqui tudo que você tem, cara, de vantagem. Traz aqui algumas pautas. Ó. Desconto progressivo por volume. Cara, eu te faço 380 mil unidades por ano. Eu quero negociar com você um desconto acima de 2 até 5% da tabela, se eu conseguir te trazer ainda mais escala. Eu quero desconto por mix. 70% do faturamento eu faço em 5 SKUs. Eu quero expandir, mas eu preciso de incentivo. Meu cliente não devolve, paga os produtos. Então, eu vou receber. Me dá um pouco mais de prazo de pagamento. Sem que eu, de novo, tenha feito nenhuma solicitação explícita, apenas passando o contexto, aí a sumarizou e trouxe as informações para mim. Diferente dos agentes, pessoal, essa é uma tecnologia que para nós aqui ainda está em beta, tá? Por motivos que todos vocês aqui talvez já conheçam. Precisamos entender um pouco melhor o comportamento em relação a tokens, precisamos garantir, tá? Governança sobre esses dados, não é todo mundo que pode perguntar sobre tudo, e principalmente precisamos garantir que a IA não alucine, né? Não posso te trazer respostas erradas. Então, a gente ainda está garantir algo robusto, algo que realmente funcione, trabalhando aí nas milhas finais dessa solução. De maneira, pessoal, que aí, basicamente, eu gostaria que vocês enxergassem, né? Tem toda uma jornada aqui. Você tem BI, você tem alertas, relatórios, agentes, conversacional, Data Academy, que perpassa por tudo, porque é capacitação, independentemente do nível de maturidade. E entender, pessoal, que você pode ir expandindo gradualmente. Deixo aqui uns QR Codes para que vocês possam se informar mais a fundo sobre cada uma das soluções, tá? Até mesmo pedir uma demonstração. Então, você abrir aqui na página, vai ter lá um formuláriozinho para entrar em contato. Cara, quero me aprofundar nos agentes, quero me aproximar no envio de relatórios, no Academy, no Combão ali, que é o Next. Tá? Basta escanear o QR Code, preencher lá o formulário que a equipe entra em contato. Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Para os agentes, nós estamos oferecendo 30 dias grátis. Então, quero testar sem compromisso. É... Quero nem falar com nenhum de vocês, quero só testar a experiência 100% self-service. Só clicar lá, você configura seu usuário, acessa. Você pode lá subir um CSV, uma planilha com alguns dados para testar.
ver que tipo de insights eles te dão. Aí, claro, né, feedbacks são sempre bem-vindos. A gente observa, poxa, Guilherme, entendo, cara, que faria sentido no nosso negócio, se ela fizesse isso, fizesse aquilo, manda para a gente e nós vamos evoluindo junto. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de todos. Fiquem ligados que a gente vai ter um conteúdo desse tipo semanalmente, trazendo tendências, trazendo tecnologia e principalmente, né, embarcando vocês nessa nossa jornada de expansão de portfólio, expansão de escopo de atuação. E os clientes que estiverem conosco, que acompanharem isso, vão navegar em primeira mão conosco. Preciso lembrar que a Target é uma das pioneiras em Business Intelligence. Lá atrás, em 1990 e bolinha, quando nem tinha internet direito, a gente já estava fazendo BI. Então, pioneiro uma vez, pioneiro outra vez. Nós vamos liderar à frente a era do Decision Intelligence. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Uma ótima semana para todos. Obrigado pelo tempo.